Infelizmente, o link está correto, eu já cliquei aqui, vamos dar continuidade. Toda pessoa tem direito de propriedade. Então, você, como indivíduo, ser humano, social, você tem que entender que a outra pessoa tem direito de ter as coisas, de possuir bens, possuir facilidades. Isso é a busca dela relacionada com a primazia do trabalho, né? A dignidade que a gente conquista por trabalhar, por ter o seu próprio trabalho, ela tem que ser respeitada. Muitas vezes a gente vê fulano dizer assim, ó, meu filho, é bom você estudar, porque senão você vai acabar sendo lixeiro. Mas o que é que tem de errado em ser lixeiro? O que está errado em ser lixeiro? Não tem erro nenhum. Não tem problema nenhum a gente ser lixeiro. Tem dignidade no nosso trabalho, tem primazia de direito nosso trabalhar. Isso é que muitas vezes nos faz sentir humano a gente trabalhar. É tão ruim, cara, quando a gente está muito tempo desempregado, sem ganhar, dependendo dos outros. É uma verdade dura, cruel, Mas é lógico que se a gente estudar e não quiser ser lixeiro, não tem problema nenhum. Você pode galgar o emprego que você quiser, a formação profissional que você quiser. Mas você não precisa desdenhar profissão nenhuma, porque todas as profissões são úteis. Todas as profissões são úteis. Inclusive, em alguns países, há até uma importância maior que se dá a algumas profissões em relação a outros países. Por exemplo, não querendo defender minha classe, porque eu óbvio, sou professor, mas também sou formado em engenharia, sou profissional de outra área de atuação. Mas tem países em que a profissão de professor ela é muito lisonjeada, muito exercida com um certo vigor. Não, é uma profissão importante, forma todas as outras. Mas por que você vai desdenhar da tia da merenda lá do seu trabalho? Por que você vai desdenhar do pessoal da limpeza? A primazia estabelecida por ele estar trabalhando, levando comida para a família dele, é algo que deixa ele assim em estado de êxtase. Você não tem que rebaixá-lo, você tem que motivá-lo. E se ele não gosta do trabalho que ele exerce, chegue para ele e motive ele a mudar. Seja qual for a profissão. Eu, hoje, mesmo depois de não sei quantos anos de profissão, quando eu chego, às vezes, lá no meu ambiente de trabalho, na minha sala de trabalho, eu vou passar uma vassoura, cara. A moça da limpeza, por algum motivo, não veio, ou ela não conseguiu passar ainda, e eu sou alérgico à poeira. Eu sou alérgico à poeira, o que é que eu faço? Eu pego a vassoura lá no depósito dela, ela diz, não, seu Diego, eu vou já lá. Não, deixa que eu limpo. Que me custa, não custa nada, a gente vive em sociedade. Isso não vai me fazer menor ou maior, não vai me fazer colocar numa posição de destaque. Vai me colocar diante de uma situação em que eu me torno agente, que eu resolvo o meu problema. Então, pensem bem em relação a isso. E seja qual for a atividade que vocês façam, seja a forma de relação que vocês tenham, nunca esqueçam desse quarto ponto, que é prisar pelo bem comum. Chega, né, galera? Chega. Tanta gente aí só faz essas coisas para se beneficiar. Quando a gente vê a bipolarização de governo, a gente vê a opinião pública em relação a alguns assuntos, sempre, cara, mas sempre está cheia de pensamentos próprios, olhando para o seu nariz. É um empresário que quer olhar para o nariz dele e é um funcionário que quer olhar para o nariz dele. Isso é até normal dentro da sociedade que está. Eu não posso aceitar. Eu tenho que dizer que é normal porque hoje a gente está acostumado com isso. Mas eu não posso aceitar. Olha, esse pensamento que a gente tem de si só é muito egoísta. A gente tem que tentar sempre buscar um senso comum para todo mundo. O que é bom para todo mundo? O que vai ser melhor para todo mundo? Então, a gente, às vezes, pensa no lado da escola e esquece do lado do aluno. A gente pensa no lado do aluno e esquece o lado da escola. Não, está errado, tem que ser bom para os dois. Não pode ser bom só para um. As relações exigem isso, primazia de bem comum. Nunca é só o que você quer, na forma como você acha que tem que ser, que lhe beneficie. Tem que ser bom para você, mas tem que ser bom para o outro. Não adianta ser bom só para o outro. Não, eu vou fazer para fulano, que é meu amigo, vou fazer o serviço aqui de graça. Está errado. Você estudou, se formou. Aqui nós estamos falando de profissão. Você tem o direito de fazer do jeito que quiser. Não tenha dúvida, você pode fazer. Mas há necessidade, sim. Há necessidade, sim, de você fazer primazia de bem comum, que é um consenso geral.
certo? Então, pensem nisso, pensem sempre em procurar agir de forma ética, preservando a dignidade das pessoas, o direito que elas têm sobre propriedade, a primazia de trabalho, seja ele qual for, é digno, vale muito a pena. Respeita, galera, respeita. Nós precisamos disso, precisamos de respeito. Principalmente porque a gente vive numa sociedade que exige muito, mas faz pouco. Então, vocês precisam ter essa coerência consigo. Nunca deixem de pensar no bem comum. Vai comprar uma coisa que você gosta de comer para a sua casa, você não pode fazer o gosto de todo mundo, tudo bem, tenta achar um bem comum. Ah, mas eu gosto de picanha. Eu vou comer só picanha. Não, cara, beleza, mas pensa na sua família. Eles também gostam de outras coisas. O que você pode fazer por eles? É um estabelecimento de harmonia. É uma busca por harmonia. O quinto ponto, ele não é de fato assim um princípio da ciência da ética, foi eu que coloquei. Eu tenho uma formação religiosa, não havia um caso, não vou discutir com vocês, né? Porque não é a questão, mas eu entendo que hoje, pelo princípio ético, por uma posição, para a gente ser pessoas melhores, a gente tem que sustentar esse quinto ponto aí, solidariedade. A disciplina fala de cidadania. Pois é, cidadania tem a ver com solidariedade. Cara, que raça de ser humano nós estamos se tornando tão egoísta, hein? Me perdoa a palavra, a forma de dizer, mas a gente é egoísta, velho. Que galera egoísta. Nossa Senhora. Poxa, a gente às vezes tem a capacidade de dividir, não divide. A gente tem a capacidade de ajudar o próximo e não ajuda. E acha qualquer desculpa para fazer isso. Ah, se eu der isso aqui a ele, ele vai usar a droga. Cara, faz a tua parte. Estabelece o que é bom você fazer pelos outros. Às vezes, a solidariedade não precisa nem ser feita por alguém de fora. Ela pode ser feita por um parente na tua casa, um primo teu, um amigo. Até em ouvir um amigo teu, tu está sendo solidário. Dá um conselho a ele, ajudar. Cara, esse negócio de estar bebendo todo dia, velho. Não, eu vou falar isso não, porque ele é que tem direito. Pô, mas se você tem essa intimidade com ele, chega para ele, conversa, isso é solidariedade. É você se sentir na pele do outro, tentar vivenciar o que ele está passando. Eu sei que às vezes a gente não pode, não tem nem para si, mas não é questão financeira. Solidariedade não é só uma questão financeira. É uma questão pessoal. É uma questão de você se postar a ajudar o outro. A fazer com que as dificuldades do outro sejam vistas com seus olhos. Não é tomar todas as dores do mundo para si. Você se sobrecarrega e enche de energia negativa. É você também se doar um pouco. Não esqueça, tudo isso é as duas coisas. É nós e os outros. Não adianta eu fazer pelos outros e esquecer de mim. Não adianta eu tirar a alimentação da minha casa para dar aos outros e ficar faltando comida para minha família. Não é isso. Tudo é uma questão de comunhão entre você, o ser e o outro. Essa aqui, de fato, a necessidade que a gente tem para frente. Bom, dentro desse conjunto, eu queria fazer com vocês uma reflexão. Inclusive, isso aqui é uma atividade do fórum, que poucas pessoas foram lá postar, e eu vou cobrar isso do fórum de vocês. Eu ajudo um por um, aí lá no fórum. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Dentro dessa sociedade que a gente vive, e o que eu estou tentando trazer para vocês, para a gente amenizar, porque combater totalmente é impossível a curto prazo, eu queria que a gente lembrasse de frases que a gente vive ouvindo no dia a dia. Vive ouvindo no dia a dia. Todo homem tem seu preço. Vocês não fazem ideia de quantas vezes no CREA eu já ouvi essa frase. Pela carreira que eu tenho lá e pelo cargo que eu ocupo e pela atividade que eu exerço, que é liberando recurso financeiro para os profissionais, quantas vezes eu não já ouvi essa palavra? Todo homem tem seu preço. Realmente é uma coisa que hoje a gente pondera muito. Uma certa senhora chegou para vender plano de previdência, vender aposentadoria para os engenheiros. E queria fazer uma parceria com o CREA. Ela foi mandada conversar comigo, porque eu trabalho no setor assistencial do CREA. E aí eu conversei com ela, ela disse que queria vender plano de previdência para os engenheiros. Aí eu falei para ela que pela legislação a gente não poderia
fazer esse tipo de parceria, porque a gente já oferecia para os profissionais um planozinho para eles de previdência, um plano de aposentadoria. Para quem é profissional do sistema, a gente tem um plano de aposentadoria para ajudar a pessoa quando ela estiver mais velha, depois que ela exercer a profissão dela. Então, enfim, a gente acabou dizendo que não podia. Ela, na minha sala, chegou e disse assim, mas vem cá, já que a gente não pode fazer uma parceria, quanto é que você queria, assim, para você me ajudar a me dar o banco de dados do CREA, e aí eu lhe ajudaria financeiramente. Aí eu peguei e fiquei assim, pensativo, de como dar uma resposta sem ser mal educado, né? Aí eu disse a ela, minha senhora, a senhora sabe que a senhora está num prédio público federal e qualquer ato ilícito que a senhora cometer é um ato de nível federal julgado pela Polícia Federal? Ela, não me entenda mal. Eu disse, não, eu não entendi mal, não, eu lhe entendi bem. O problema é que isso não faz parte da nossa prática. Isso não faz parte do nosso dia a dia. Ela queria me oferecer 10 mil reais. Para muita gente, galera, isso é tentador. E de fato é. Mas eu tenho 10, 11 anos de carreira no CREA. Eu ia botar isso em jogo. A troca de quê? A troca de um recurso que, obviamente, ia ser mal empregado, que ia ser muito mal usado, e depois minha consciência fica onde? Aquela história do cara que falou lá, né? Mas o que a minha mãe vai pensar de mim, velho? Não, cara, eu pedi a ela que se retirasse, o certo seria ter acionado a Polícia Federal, ter pedido a apreensão dela, mas tudo isso vai com questão de prova, questão de licitude, você tem que tornar o ato comprovatório. Ela podia dizer que nunca disse aquilo, só estava eu e ela na reunião, na sala, então eu preferi que ela se retirasse do local. Todo questionamento que passa na minha cabeça é se aquilo também não era um teste. Falei para vocês, sou muito sincero. Depois eu passei na minha cabeça. Será que o presidente não mandou essa mulher aqui para ver se realmente eu sou uma pessoa confiável? Será que o presidente está querendo me testar? A gente tem essa dúvida, eu tive. Eu conversei com o presidente Emanuel, depois de um tempo, e disse, Emanuel, rapaz, tu soube que essa pessoa foi lá, não sei o quê? Não sabia, ficou até assustado, ficou até chateado comigo porque eu não levei o caso para ele imediatamente. Mas eu queria que vocês entendessem que muitas vezes a gente se vende, a gente se estabelece uma venda esquecendo do nosso caráter, a nossa vida, a nossa prática. Não é assim que as coisas funcionam. Então, a gente precisa ter essa tranquilidade no exercício da nossa profissão, ter essa hombridade de estar no dia a dia e dizer assim, não, estou com dignidade. Professor, mas estou passando por um perrengue financeiro. Cara, tem calma. Pensa, reflete, respira, oxigena a tua cabeça. As ideias vão vir. Eu sei que a religião é uma coisa muito particular, mas eu, na minha crença, quando eu estou com um problema, a melhor coisa para mim é dormir. Se eu dormir, para mim, vai ser a melhor coisa. Por que, professor, você está dizendo isso? Porque eu acalmo minha cabeça, no outro dia, eu consigo pensar numa solução. Abro os olhos trabalhando a solução. Graças a Deus foi sempre assim. Mas vocês precisam, dentro da vivência de vocês, encontrar um meio de enfrentar os problemas. Não é se vendendo, não. Não é se estabelecendo isso, não. A ocasião faz o ladrão. Essa daqui é uma frase que eu discordo veemente. A ocasião não faz ladrão nenhum. O ladrão já estava feito. Ele já era ladrão antes. Se você roubou, é porque você já era ladrão antes. Você já tinha o intuito de roubar. Não existe necessariamente a ocasião fazer o ladrão. Porque estava lá em cima, estava dando sopa. Não. É porque você precisa reavaliar os seus princípios éticos. Você precisa pôr em xeque a sua relação com a sociedade, os seus conceitos de ser ético. Não existe ocasião que faça ladrão. A ocasião existiu, mas o ladrão já estava feito. Sempre vai ser assim. Não adianta você pensar que não, você tem que raciocinar, porque é a maneira correta de se ver as coisas. Se autoavalie. Se você acha que tem propriedade sobre aquela coisa, aquela primazia de tirar o direito do outro, de ter os bens, você tem que se questionar se isso de fato é uma coisa coerente. Professor, tem isso não, professor. Aqui é meu. Deu sopa, eu levei o celular. Não, velho. Por favor. Porque você também deixa o seu celular à mostra? Não. A gente tem que aprender, ensinar os nossos filhos a viver uma sociedade onde ela respeita a propriedade alheia. Não é meu, para que eu vou mexer? Não é meu, por que eu vou dizer que está fácil para mim? Não é. Então, a gente precisa ter esse estabelecimento.
Eu posso citar N exemplos de pessoas que trabalham almoxerifado e se sentem não só organizadoras do almoxarife da empresa, como também donas. Também donas. Vocês têm ideia? Já chegou aluno, é Fortaleza, inclusive, me oferecendo sensor, me oferecendo CLP, que é uma coisa caríssima, a preço de banana. Aí você vai questionar o aluno, professor, de onde conseguiu isso? Não, eu sei que ele tirou do almoxerifado. Ou ele tirou mesmo de uma substituição, que acontece bastante. Você vai para campo fazer a substituição, muita empresa acaba não tendo equipe para fazer manutenção em CLP, ou muito menos equipe para programar novamente um equipamento, tira o CLP de lá, bota um novo local já programado, vendido pelo próprio fabricante programado, e aquele equipamento de 2, 3, 4, 5 mil reais, aquilo ali tinha que voltar para o almoxarifado, mas por algum obruto, por ocasião, o ladrão lá levou. Não existe isso, não. A passividade que se tem, que se acredita ter, porque a ocasião surgiu, isso é conversa. Não existe isso, não. A gente já tem esse princípio dentro da gente, a gente tem que saber reavaliar, certo? Se todo mundo faz, eu também posso fazer, está errado. Não. Faça análise pensativa, crítica sobre a ética social sua. Não é porque fulano fez errado que você pode fazer. Ah, fulano está pescando, eu também vou pescar. Cara, por favor, parem de se preocupar tanto com prova. A prova, ela não é para o professor, a prova é para você, camarada. Eu acho essa oportunidade de a gente estar estudando online tão boa, porque eu posso ter a tranquilidade de dizer para vocês que vocês têm que parar de pôr a responsabilidade do futuro de vocês na vida dos outros. Eu sou o professor da disciplina, eu estou aqui ministrando, dando uma orientação e um passo a passo, mas o responsável pelo aprendizado é só você. Só você. Não é a instituição de ensino, não é o professor que é ruim, não. É você que não é um agente de princípio, um agente primário nas suas atividades. Você se baseia na multidão, no gado. Vai fazer o que o gado vai fazer. Se o gado fizer errado, você faz também. Então, passe a ter senso ético de você e julgue. Se todo mundo fez e você também acha correto, faça. Se todo mundo fez e você não acha correto, não faça. E aí eu fecho com um pensamento bíblico, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios 6 e 12, carta de Paulo aos apóstolos, a igreja de Paulo, né, na verdade, e a igreja de Coríntios. Carta de Paulo à igreja de Coríntios. Estou falhando na Bíblia. Onde ele diz, cara, você pode fazer tudo. Tudo que você quiser, você faz. Mas nem tudo convém, né? Ser feito. Nem tudo deve ser feito. Nem tudo vai se convém a ser feito da forma como deveria. Então, esses 4 pontos estão lá no grupo de vocês, tá? no ambiente virtual. Eu queria ouvir a opinião de vocês. Vocês vão ter que botar lá, viu? Opinião. Aqui não adianta, a gente não vai discutir ela, porque eu quero ganhar tempo. Mas lá no grupo eu quero a opinião de vocês sobre um ponto desse. Por exemplo, o Jackson vai colocar, se eu não me engano, o Jackson colocou sobre todo mundo tem o seu preço. Então o Jackson vai dar a opinião dele, o que ele acha em relação a isso. Até se for o caso, galera, isso é muito bom a gente compartilhar conhecimento, contar uma situação que aconteceu na empresa de vocês, como eu fiz na minha, sobre o pedido do banco de dados, e depois que eu fiquei me questionando se aquilo ali não tinha sido uma prova sobre o meu caráter. Porque as pessoas, às vezes, precisam ver histórias para poder vivenciar. Então, eu queria que vocês colocassem a opinião de vocês depois, lá, em qualquer momento no grupo, tem até o dia 24 para colocar lá. Eu queria que vocês colocassem a opinião de vocês sobre isso, sobre um desses pontos aí, desse também a opinião. Não adianta só ir lá colocar a opinião, cara. Vai lá, quem já colocou, lê a dos outros. Lê o que foi que os outros disseram, certo? Se você quiser colocar a sua opinião sem colocar o seu nome, coloca a opinião lá, e diz para mim no privado que você colocou sua opinião lá no grupo, que eu vou acreditar em você, vou saber que tem a sua necessidade de se omitir. Só eu não quero dizer quem eu sou. Beleza, posta lá e não bota o nome, não tem problema não. Só me diz, professor, eu comentei. Não precisa dizer o quê, senão é mais sigilo. Mas aí eu vou entender que você está participando, certo? Façam isso, mudem de fato o pensamento de vocês. Bom, pessoal, responsabilidades profissionais. A gente vai falar sobre responsabilidades profissionais e começar com responsabilidade ético-profissional. Que essa, de fato, aqui é um ponto que eu queria que a gente se formatasse mais nesse primeiro encontro do nosso sábado.
a falar sobre a ética profissional, que é um conjunto de normas éticas que formam a consciência profissional e representam os imperativos da sua conduta. Então, ética profissional tem a ver com o meu comportamento dentro da atividade, do exercício da atividade que eu preciso realizar. Então, é importante que a gente compreenda isso para que a gente possa ter consciência de que esse posicionamento ético é mediante a minha atividade profissional, certo? Então, eu preciso compreender esse conjunto e entender que quando eu for exercer a minha profissão, eu preciso trabalhar também de maneira ética. Caso eu venha trabalhar como um profissional autônomo, como um prestador de serviço, como alguém trabalha para si só, a sua via de regra dentro do estabelecimento do que é ético ou antiético no exercício da profissão vai ser formatada pelo Código de Ética Profissional. Eu vou explicar ele aqui embaixo. Então, a única coisa que o profissional liberal, o profissional autônomo, deve estabelecer em relação ao exercício da profissão é o Código de Ética Profissional. Agora, quando eu trabalho em uma empresa, quando eu exerço uma atividade remunerada, de carteira de trabalho assinada, ou no serviço público, além da conduta ética do Código de Ética Profissional, eu tenho que ter cautela, porque eu preciso pensar nas regras da empresa, no código de conduta. Então, vejam só, temos dois códigos importantes relacionados à ética profissional. O código de conduta, que é aquele código da empresa que eu trabalho, da organização que eu faço parte, da igreja que eu frequento, o código de conduta da minha casa, eu tenho que ter isso como uma coisa que eu vou praticar, estabelecido e é regra. Se a empresa lhe proíbe trabalhar de bermuda, você não pode ir de bermuda, isso é passível de multa, passivo de penalidade. Então, é importante que a gente tenha essa coerência com relação à empresa ter o seu código de conduta. Professor, onde é que eu sei onde está o código de conduta da minha empresa? Se é uma empresa organizada, se é uma empresa que documenta tudo isso, deixa isso tudo documentado, muito provavelmente, quando você foi admitido, esse código de conduta foi passado. Caso não, o pessoal do RH é que detém esse código de conduta, porque ele indifere de profissão, é para qualquer pessoa que trabalha naquela empresa. Já o código de ética profissional, que é algo mais relacionado à profissão técnico exercida, esse daqui você extrai lá no site do CFT, que eu vou mostrar para vocês, que a gente acessou na aula passada, onde eles trazem o código de ética profissional relacionado às atividades profissionais. Resumindo, se eu trabalho em empresa, eu tenho que defender, obedecer o código de conduta e o código de ética. Caso eu trabalhe como profissional autônomo, é óbvio que o código de conduta é o que eu acho que é correto fazer, mas eu devo estabelecer o código de ética. Tenho que pensar nesse estabelecimento. Então, o código de ética tem a ver com a profissão, com o exercício da atividade, e o código de conduta é com relação ao seu comportamento no dia a dia dentro da empresa. Vou descer aqui um pouco mais. Então, tá aí, ó. Exemplo de código de ética, o código de ética dos círculos industriais de nível médio, que é muito semelhante ao código de ética do CREA, que antes o CREA, quando abarcava as duas profissões, usava o mesmo código de ética para as duas. Quando o conselho separou, ele ficou obrigado a criar um código de ética só para si. Então, esse código de ética aqui existe. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente o código de ética, só em alguns artigos que eu considero importante, porque a gente não vai se ocupar em ler todo o código de ética. Só um minuto, vou abrir a tela do código de ética. Vejam que o código de ética eu peguei no site do CFT, né? Vocês estão vendo aí. E aqui ele traz uma compilação sobre o que é que vocês precisam ter de conhecimento no exercício da profissão. O primeiro artigo que eu vou ler aqui, não vou ler todos, não vou ter essa necessidade de fazer isso com vocês agora. Nunca li ele todo na minha vida. Eu sempre utilizo ele como consulta. É o artigo 1. O Código de Ética Profissional enuncia os fundamentos éticos e as condutas necessárias à boa e honesta prática da profissão dos técnicos industriais, relacionando os direitos e deveres correlatos de sua profissão. Então, veja que o Código de Ética não é um código de conduta somente de deveres. Tem também aqui os seus direitos. Estabelece uma relação de si e do outro.
Nada seria ético se eu fizesse só pelo outro. Eu chego aqui, está cheio de obrigação para me fazer e não tem nada para mim. Isso não tem nada a ver com ética. Para ser ético, tem que estar bom para mim também. Então, aqui nós vamos tratar dos dois, dos deveres e dos direitos do cidadão que exerce a profissão de técnico industrial, que seria, no caso de vocês, eletrotécnicos ou mecânicos. Então, o artigo 1 aqui passa. E o artigo 4, a profissão do técnico industrial é caracterizada pelo seu perfil próprio, pelo saber científico e tecnológico que incorpora, pelas expressões culturais que utiliza e pelos resultados sociais, econômicos e ambientais do trabalho que realiza. Toda a sua profissão não se apresenta simplesmente pelo seu eu, por você, mas também pelos serviços que você prestou. Dá para entender que uma obra de instalação elétrica que você venha fazer, a montagem de um quadro de comando que você faz, passa a ser uma extensão da sua profissão. Fica ali um retrato seu, uma imagem do profissional que você é, da pessoa que você está sendo como profissional de mercado. Se eu chego e encontro um quadro de comandos, todo bagunçado, os fios tudo espalhados, sem nenhuma marcação técnica, sem nada, eu, Diego, vou chegar e dizer assim, rapaz, quem foi que fez isso aqui? Quem foi que montou esse quadro? Ah, foi o Jackson. Ah, foi o Daniel. Rapaz, chama esse cara aqui para conversar com ele. Ou então, se eu, obviamente, penso em questão de mercado, e eu vejo um exemplo de conduta dessa maneira, de comportamento dentro do quadro de comando, o comando não tem um zelo de montagem, eu vou chegar e dizer, rapaz, o Jackson não é um cara bom para a gente estar botando ele para fazer comando, não. Os quadros não, vamos botar ele para atividadezinha mais simples, mais rotineira, até administrativa, se for o caso, porque ali ficou a sua imagem. Então, o Código de Ética Profissional já deixa bem claro, olha, meu camarada, o negócio é o seguinte, não é só você não, viu? É tudo que você faz. Tem a ver com o seu saber, com a sua prática e tudo aquilo que você incorpora a uma atividade. Quando você olha para um prédio, você olha para uma instalação elétrica, tem alguém por trás daquilo. O eletricista, responsável por ter feito a execução do plano técnico, elaborado pelo técnico e eletrotécnica, o próprio eletrotécnico que vai hoje também para campo exercer a atividade e realizar a atividade. Então, entendam que o conjunto da obra é isso. Não é simplesmente fazer, não, eu não estou lá todo dia, se deu problema, não é problema meu. É sim, é problema seu, você é responsável por aquele serviço prestado. É lógico que vai sempre se avaliar a culpa, vai se avaliar a questão do uso correto do que você deixou estipulado. Para a gente continuar aqui, vocês veem que tem muita coisa sobre o princípio da ética, eu vou pular aqui para o artigo 9, que são os deveres, certo? Não vou ler todos, mas vou dizer para vocês que no artigo 9 do Código de Ética fala sobre os deveres do profissional. Oferecer o seu saber para o bem da humanidade, harmonizar os interesses pessoais ao coletivo, contribuir para a preservação da incolumibilidade pública e divulgar os conhecimentos científicos, artigos e tecnológicos. Isso aqui é uma coisa mais relacionada à ética social, você tem que sempre pensar no bem comum. Depois ele vem falar sobre a profissão, que é o que eu acho que é interessante aqui para a gente. Identificar-se e dedicar-se com zelo à profissão, certo? Você não pode realizar nenhuma atividade sem a devida identificação técnica. Qualquer falta de técnico responsável na atividade, a empresa vai ser penalizada. O seu cliente vai ser penalizado. Se eu estou fazendo a obra na casa do Daniel e eu não me identificar lá que eu sou responsável por aquele serviço, quando houver uma fiscalização da prefeitura, quando houver uma fiscalização do conselhos profissionais, que não foi identificado a existência de um profissional regulamentado para aquilo, eu serei penalizado e também o meu cliente será penalizado. Então, a gente precisa entender, compreender esse aspecto. Aí nós temos a questão de preservar o bom conceito, a apresentação social, desempenhar a profissão. Tem também a questão de você exercer a profissão com zelo. Há também o equilíbrio de forças entre os concorrentes. E isso é o Código de Ética, eu queria que vocês conhecessem, eu não vou abordar ele ponto a ponto. Vou falar sobre as infrações que não têm cometidas, mas vou falar depois do intervalo, certo? Já são 10h15, eu vou dar um pequeno intervalo para a gente respirar. A gente já perdeu um pouquinho de tempo aí no início,
Então, eu vou dar um intervalo só de 10 minutos, para que eu possa estabelecer de novo uma nova live, que ela já vai encerrar novamente. Agora só está com 40 minutos cada live. E aí nós vamos ter o retorno às 10h27, ok? Então, vamos dar só uma pausinha, vamos tomar uma água, ir no banheiro, vocês fazem o mesmo e a gente volta.